Fala Assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma listagem para vocês. Eu vou falar aqui de 10 mortes atribuídas a fantasmas. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, a gente conhece um tipo de fantasma, o poltergeist, que gosta de mexer objetos, quebrar coisas, botar fogo em colchões. Agora, será que existe algum tipo de fantasma que consegue matar efetivamente um ser humano, assassinar um ser humano? Essas histórias que eu vou contar aqui pra vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha. Só reforçando que não existe nenhum médico legista no mundo até hoje que colocou lá a causa da morte. Um fantasma matou a pessoa. Mas essas histórias são muito incríveis e interessantes. A primeira delas eu vou contar aqui um caso que aconteceu na Inglaterra, o fantasma de Hammersmith. Assombrados, vamos voltar lá nos primeiros anos do século XIX, no distrito de Hammersmith, a oeste ali de Londres, na Inglaterra. Lá tinha um cemitério que a população ali começou a falar que tinha um fantasma que assombrava esse cemitério. Era uma figura toda de branca, muito alta assim. Às vezes ele até usava uma pele que tinha chifres e que aparecia do nada para as pessoas e ficava ali se esgueirando, assustando todo mundo. E depois que uma mulher grávida alegou ter sido fisicamente agredida e um condutor de carroça ter abandonado seus passageiros e cavalo com medo da visão do espectro, a notícia se espalhou de que o fantasma poderia ser de um homem que havia se matado antes de ser enterrado no solo sagrado do cemitério. Então o que aconteceu? Não tinha naquela época lá em Londres uma polícia como a gente conhece hoje. Então as pessoas resolveram se reunir e ir lá no cemitério atrás aí desse fantasma que estava assustando as pessoas, tinha agredido a mulher grávida e tudo mais. E dentre dessas pessoas tinha um chamado ali Francis Smith. E foi justamente o Francis Smith que deu de cara com esse fantasma. E ele chegou pro fantasma e perguntou, qual que é o seu nome? E o fantasma não deu resposta. Então o Smith, sem pestanejar, deu um tiro no fantasma. Ele pegou e atirou no fantasma. Só que aí, a hora que ele foi chegar perto para ver, não era fantasma. Era um ser humano de carne e osso chamado Thomas Millwood, um rebocador que trabalhava com argamassa, que estava vestindo a roupa branca correspondente aí ao seu ofício. Então o que aconteceu? Ele foi julgado, esse Francis Smith, que era um coletor de imposto na época. E lá no julgamento ele foi considerado culpado pela morte, que ele disparou para matar intencionalmente. E mais, ele foi condenado à morte. Só que a sentença não chegou a ser cumprida. Por quê? Porque houve um perdão real ali. O rei conseguiu perdoar ali. Ele foi obrigado a trabalhar um ano, trabalhos duros, trabalhos forçados. Mas a história não acaba aí, porque diz a lenda que o Thomas Millwood, que o corpo foi levado ali, tá? Para ser velado num pub chamado Black Lion, está lá até hoje. Dizem que ele assombra as instalações, sussurrando nos ouvidos dos clientes, batendo nas paredes e dando passos barulhentos sobre o bar. Será que o fantasma aí do Thomas Millwood virou aí o fantasma de Hammersmith? Em nono lugar, o raio que matou várias pessoas ali no departamento de estado de Kyoto. Assombrados, vamos voltar mais de um milênio, vamos voltar até o ano 930, onde hoje é a cidade que você conhece de Kyoto, do protocolo de Kyoto, lembra? Pois é, ali o imperador Daigo reuniu ali os seus ministros no salão do departamento de estado para eles discutirem se deveriam fazer uma reza para chover ou não. Tava tendo uma estiagem ali no local e eles precisavam de chuva. No entanto, uma hora mais tarde, surgiu no céu uma nuvem bem escura, mas bem escura mesmo, que veio se aproximando ali do departamento de estado. E pouco tempo depois começou a chover, mas veio uma chuva torrencial mesmo. E caiu um raio, pá, atingindo ali o local. E esse raio fez algumas vítimas. Entre eles, o grande conselheiro ali do imperador Daigo, o Fujiwara no Kiyotsura. Fujiwara no Kiyotsura, que teve a parte de cima das suas roupas incendiadas, morrendo queimada ali mesmo. O oficial do Ministério do Interior, o Taira no Mareio, teve o rosto completamente queimado e foi encontrado quase morto, tá?
O pessoal chegou com umas carriolas, né? Porque eles não podiam relar nos mortos ali. Chegaram com uma carriola, deixaram o Fujiwara ali, já que ele já estava morto, e levaram ali o Taira no Mareio. Só que ele acabou morrendo algum pouco tempo depois ali, devido aos ferimentos. Mas não foi só esses dois que morreram. Outras pessoas também acabaram falecendo ali. 2 soldados tiveram os cabelos queimados e tudo queimado, né? Porque acabaram morrendo queimado, e um outro também acabou morrendo ali. O Imperador Daigo conseguiu sobreviver. Agora que vem a história fantasmagórica, você viu que morreu esse monte de gente aí. Porque a história diz o seguinte, que quem mandou esse raio aí foi um homem que morreu de tristeza, que morreu de amargor, chamado ali Sugawara no Michizane, que foi rebaixado, ele era um político, tá? Ele era poeta também. E o Fujiwara, que morreu ali queimado, com as partes de cima da roupa queimada, mandou um outro homem também chamado Fujiwara rebaixar o cargo desse cara, desse Sugawara aqui. Aí ele ficou tão triste que morreu de desgosto. E aí a lenda diz que ele, então, mandou esse raio como uma forma de vingança, matando aí diversas pessoas. E se você quiser conhecer essa história em detalhes, o Rusmeia do canal Curionautas vai fazer uma live dia 22, no sábado, ali no canal dele, detalhando toda essa história. Ele passou para mim aqui, disse que foi a primeira pessoa que falou aqui no Brasil sobre esse assunto, um tema de mais de 1 milênio. Agradeço, muito obrigado. Então vá lá assistir a live dele dia 22 e faça uma visita em seu canal. É o Rusmeia que prepara aqui essas listagens para mim. Vamos continuar aqui porque nós temos mais fantasmas e dessa vez eu vou falar do fantasma de Alcatraz. Assombrados, Alcatraz, a ilha-prisão lá nos Estados Unidos, é um dos locais mais famosos que tem lá e também um dos mais assombrados. Diversas histórias de fantasmas rondam aquela prisão. E lá em Alcatraz tem um local ali especial onde todo mundo relata aparições fantasmagóricas, chamado de Bloco D, que é a parte mais fria da prisão e onde ficavam as solitárias. Quem era enviado para solitárias eram aqueles presos com comportamento difícil. E a solitária é um local triste, um local onde só tinha uma pia, um vaso sanitário e uma lâmpada fraca, que era controlado pelos guardas. Os presos dormiam em colchões que eram removidos durante o dia e nenhum material de leitura era permitido. Então você ficava no mais completo ócio o dia inteiro, você não tinha o que fazer. Só que podia piorar, porque a última cela aí dessa solitária, que era chamada A Oriental, era a pior de todas. Ela te privava de tudo. Você entrava nessa cela, quando você fechava, tudo ficava escuro, completamente escuro, e você ficava lá, ó, por muitos e muitos tempos. Só tinha um buraco para você fazer ali suas necessidades naquele buraco. Eu tava vendo até um vídeo mostrando, o cara ficou 28 dias ali. Rapaz, o negócio foi tenso, hein? Então, aí a história é a seguinte. Diz que um preso lá em 1940 foi para essa área da solitária, só que ele começou a berrar com o guarda, falando: me tira daqui, que eu tenho uma outra pessoa, um fantasma aqui junto comigo na cela. E ele gritou a noite inteira até que de repente parou, não se ouviu mais os gritos. No outro dia de manhã, os guardas foram ver, ele tinha sido morto, estrangulado. Aí eles disseram, ou foi um guarda que ficou louco com esse cara berrando a noite inteira, ou realmente tinha um fantasma lá dentro que o estrangulou. Em 7º lugar, o fantasma da viúva tailandesa. Eu falei essa notícia aqui, agora eu quero ver quem lembra, porque nem eu lembrava disso. Lá em 2015, faz 3 anos, eu falei em junho de 2015, essa história aqui da viúva tailandesa que matou 10 homens no distrito de Sawang, lá na Tailândia. O que aconteceu? Esses 10 homens morreram dormindo ou ali numa atividade que não requeria esforço físico, e quando foi atestar a morte, estava ali escrito ali insuficiência respiratória. Então o pessoal falou, mas não é possível, esses caras estavam com a forma física bem, como que os 10 morreram em 1 mês de insuficiência respiratória? Então chamaram um médium. Aí o médium chegou lá, falou, não, isso daqui é o espírito de uma viúva. É o espírito de uma viúva que está matando as pessoas. Ele disse para evitar mais mortes, para as pessoas pendurarem camisas vermelhas na frente das casas. E parece que deu certo, porque nenhuma morte mais foi registrada ali naquele distrito depois que penduraram as camisas. Eis que agora, 3 anos depois, em 2018, um outro local na Tailândia, tá? Nakhon Ratchasima, é uma cidade, tá? Foi afetado pela essa viúva novamente. 2 homens morreram ali, nesse local, e o médium disse que os espíritos disseram para ele que é a viúva,
que quer matar 4 pessoas, tá? E 2 já morreram, então resta 2 para morrer. É para pendurar, então, camisa, então eles colocaram ali camisas vermelhas na frente das casas. E mais, nessas camisas estava escrito assim, ó: não tem homem morando aqui, só cachorro e gato. É verdade, Assombrados, parece aqueles episódios do Chaves, né? Que bate e fala, tem ninguém, né? Não tem ninguém morando aqui, só cachorro e gato. Até agora não houve registros de outras mortes. Então a fantasma da viúva matou 10 pessoas lá em 2015 e 2 agora em 2018. Em sexto lugar, o túmulo amaldiçoado de Carl Pruitt. Essa história beira o inacreditável. Vamos voltar aqui para o estado americano do Kentucky em 1938. O Carl Pruitt estava voltando para sua casa na esperança de abrir a porta e encontrar a mulher lá com a comidinha pronta, tudo bonitinho, né? Naquela época era assim. E quando ela abriu a porta, ele encontrou o quê? A esposa nos braços de outro homem. Então Carl Pruitt ficou alucinado, pegou uma corrente e estrangulou a esposa. E depois ele acabou se matando. E o homem que estava com ela conseguiu fugir. A família da moça, então, revoltado com o que aconteceu, com o cara ter matado ela, falou, ó, vocês não vão enterrar ali junto com ela não. E enterraram ele quilômetros de distância dela em outro cemitério. E aí que começam as coisas estranhas, porque a lápide dele começou ali a desbotar e formar como se fosse uma corrente. Então, um menino ali, para mostrar bravura para os amiguinhos, jogou uma pedra nessa lápide. E não é que na hora que ele estava vindo embora, ele acabou, de bicicleta, ele acabou caindo e como é que chama? A corrente da bicicleta enroscou no pescoço dele e ele morreu? Pois a mãe dele ficou tão brava com o que aconteceu que foi lá no túmulo e começou a martelar o túmulo. No outro dia, o que aconteceu com ela? Ela estava lá no varal quando morreu com os fios do varal enrolados no pescoço. Você acha que acabou? Lógico que não, tem mais mortes, porque um fazendeiro estava passando ali na frente quando resolveu dar um tiro. Ele estava ali de charrete assim. Quando ele deu o tiro, o barulho espantou os cavalos, ele caiu da charrete e no que ele caiu, ele se enroscou ali numa rédea que enrolou no seu pescoço e ele morreu. Tem mais mortes? Tem. 2 policiais foram lá tirar selfie. E, na hora de ir embora, uma luz estava seguindo o carro. Eles ficaram com medo, começaram a correr, até que bateram ao veículo. Um dos homens morreu porque eles bateram numa cerca e o fio que estava entre os 2 postes decapitou um dos policiais. Tem mais morte, Matheus? Tem, mas não acredito, mas tem. Lá em 1940, um homem resolveu ir lá e martelar a lápide do Carl Pruitt. O que aconteceu? Ele foi morto na hora de sair do cemitério, lá no portão. A corrente que trancava o portão matou ele aqui estrangulado. Até que uma empresa comprou toda aquela área onde estava o cemitério, tirou os corpos e as lápides e transferiu para vários cemitérios dos Estados Unidos. E a lápide do Carl Pruitt, ninguém sabe para onde for. Agora, será que essas histórias são reais ou não? Difícil de saber. Assombrados, antes de continuar, tenho que mostrar o novo produto disponível na Loja Assombrada. Olha a camiseta Mensagem de Arecibo. Que camiseta mais linda, hein, Matheus? Linda, maravilhosa, né? Camiseta que em malha de qualidade, é silk e ainda brilha no escuro, tá? Ela brilha no escuro, você tá vendo aí como fica show. Então é sucesso de dia e de noite. Tá em pré-venda, tá? Garanta a sua, seja um dos primeiros do universo a ter essa camiseta, que acabou de lançar, tá? Seja um dos primeiros do universo, vai na descrição desse vídeo e garanta a sua. O fantasma do idoso em quinto lugar. Vamos lá para a Inglaterra no século XIX. Juristas e médicos acreditavam ali em evidências de testemunhos no tribunal para determinar a causa da morte nos casos em que se acreditava que o falecido havia morrido de causas não naturais. Então, nós vamos conhecer um caso que aconteceu em Bristol em 1841. O inquérito foi realizado por causa da morte de Patrick Hayes, um trabalhador idoso que havia caído de uma escada e morrido. Então, a esposa do proprietário ali do local onde ele trabalhava foi lá no júri e disse o seguinte: olha, era por volta da meia-noite, eu ouvi um grito, e era a voz dele. E essa voz dizia que ele tinha morrido. Essa senhora que falou isso daí, a Mary Crooker, informou a legista que o homem havia visto claramente o fantasma que morava na casa. Ela disse: eu acho que ele viu o fantasma que infesta a casa. É o fantasma de uma dama vestida de seda, que tem causado problemas aqui a alguns ex-inquilinos.
2 ou 3 inquilinos foram mortos nessa mesma casa, sem dúvida assustados pela mesma causa. Eu nunca vi esse fantasma sozinho. Apesar dessa história ter sido contada por ela, o legista não levou em consideração e colocou como morte acidental. Mas será que o fantasma que ficava ali naquele local foi responsável por derrubar esse senhor idoso da escada e causar a sua morte? Em quarto lugar, trago para vocês o fantasma de Camp Lane. Olha, vou contar uma história aqui de uma moça chamada Hannah Hallington, que oficialmente a causa da morte fala que ela morreu de medo. Vamos conhecer essa história. Tudo aconteceu no início ali dos anos 1800, em Sheffield, Inglaterra. A Hannah Hallington e seu marido se mudaram para uma casa em Sheffield e conheceram uma moça ali dos arredores chamada Harriet Ward. Um dia Harriet estava indo ali para a casa ali da Hannah, quando ela começou a gritar dizendo que tinha visto uma mulher toda ensanguentada, toda cheia de sangue. Ela estava vestida de branco, cheia de sangue. E ela acabou vendo essa mulher 5 vezes nas 24 horas seguintes. Então os mormons que moravam ali contaram para os outros mormons e a congregação mormon levou a sério essa história aí e resolveu investigar. E eles discutiram entre eles e disseram que era o fantasma de alguém que estava enterrado no porão. Foram lá no porão e começaram a tirar o que estava ali revestindo para ver se achava o esqueleto. E um monte de gente se aglomerou, né, nas janelas para ver, eles tamparam as janelas. Aí chegou a Hannah Hallington lá para dar uma olhada, quando de repente ela desmaiou. Ela viu algo que fez ela desmaiar. As pessoas levaram ela para o andar de cima, tentaram ali acalmar a moça, só que ela acabou morrendo horas depois. E antes de morrer, ela disse o seguinte, que ainda podia ver o fantasma com cortes em volta do pescoço e uma camisola manchada de sangue. Ela disse que havia visto o fantasma de Elizabeth Johnson, uma alma inquieta que havia sido assassinada por William Dawson, seu sobrinho, mais de um século antes. A falecida senhora Johnson teria dito que precisava sair da casa, pois estava marcada com o sangue dela. Apesar de ser uma mulher forte, saudável, Hannah Hallington morreu aí e teve o seu atestado de óbito registrado oficialmente como causa da morte. Morte súbita em um ataque que se acredita ter sido causado por um susto. Em terceiro lugar, a história do Jack Salto de Molas. Vamos ver aqui a história de uma lenda que acabou matando uma menininha de 7 anos lá na Inglaterra, hein? História triste. Vamos voltar aqui ao século XIX e conhecer a história de Jenny Haushaw, uma garotinha de 7 anos de Lancashire, ali na Inglaterra. Ela estava ali com seus amigos, quando seus amigos disseram que o Jack Salto de Molas estava indo para a cidade dela. Essa história do Jack Salto de Molas é uma lenda que foi muito local ali, há anos e anos na Inglaterra, em várias regiões. Então, quando a menininha soube que esse Jack Salto de Molas estava indo em direção à cidade dela, ficou aterrorizada. Chegou na casa dela e falou, mamãe, papai, tá vindo Jack Salto de Molas pra cá. E o pai falava, não, isso daí não existe, é uma lenda, tal. Mas ela ficou com tanto medo que começou a ter febre. Aí os pais tiveram que chamar o médico. E quando o médico chegou, ela desmaiou. E aí, um pouco antes de morrer, ela disse, o fantasma está chegando. E morreu, gente. A menina de 7 anos morreu com isso daí. O legista concluiu que ela havia morrido de susto e colocou aí o Jack Salto de Molas, né, como culpado. E um júri do tribunal do médico, legista, considerou aí o Jack culpado pela morte da menina, significando que um fantasma foi julgado e considerado culpado em um tribunal de justiça. Em segundo lugar, os assassinatos de Hinterkaifeck. Essa história aqui é muito famosa na Alemanha e até hoje não tem explicação. São assassinatos aí de várias pessoas que podem estar relacionados aí a algo sobrenatural. Vamos conhecer essa história. É o seguinte, tinha uma fazenda, a fazenda Hinterkaifeck, que em 1922 foi cenário aí de um caso que desconcertou a polícia alemã e nunca foi resolvido. A família Gruber morava no local, só que ela não era uma família muito querida pelos seus vizinhos. Por quê? Porque o pai, o Andreas, era um cara ali que batia na esposa e até tinha tido uma relação incestuosa com a filha de quem tinha nascido um bebê. Então a cidade não gostava muito deles. Eles moravam nessa fazenda num isolamento. E tinha uma empregada, a empregada chamava Mary. E essa empregada um dia fugiu do serviço, falou que não ia voltar mais para trabalhar, porque ela disse que começou a ouvir vozes e passos. Então, depois que a empregada foi embora, o Andreas disse que acordou e encontrou ali passos. Passos que vinham de uma floresta e ficava próxima à fazenda e só tinha passos de vinda na neve, não tinha passos de volta. Ele falou, peraí,
Então alguém saiu da floresta e veio aqui para dentro dessa casa e resolveu investigar tudo. Olhar dentro de casa, foi no celeiro, mas não encontrou ninguém. No outro dia de manhã, ele acordou e tinha um jornal jogado lá que ninguém conhecia aquele jornal, um jornal completamente estranho. Uns dias depois, ele notou que sumiu um molho de chave e encontrou uns arranhões no celeiro, como se alguém tivesse tentado catar essa chave. Eis que 6 meses depois, então, uma nova empregada vai trabalhar na fazenda. Era dia 31 de maio aí de 1922 e foi o primeiro e último dia de trabalho dela. Por quê? Porque passados alguns dias, os moradores ali dos arredores falaram: mas cadê os Gruber? A gente não tá vendo eles. E decidiram ir lá para verificar onde eles estavam. Quando abriram o celeiro, encontraram ali parte da família, um sobre o outro, morto, tudo ensanguentado com um feno em cima. E a hora que chegaram na casa, encontraram os outros membros, como o filho de 2 anos e a empregada que tinha começado a trabalhar naquele dia. Todos foram mortos com um golpe de picareta e o cara que fez isso sabia, porque ele só deu um golpe. E esse golpe foi fatal. A polícia começou a investigar e descobriu coisas interessantes. Porque havia evidências na sala de jantar de que refeições haviam sido consumidas recentemente. Uma cama teria sido usada para alguém dormir e os animais da fazenda haviam sido alimentados. Não havia evidências de roubos, as joias estavam lá, as moedas estavam lá e a casa estava intocada. Será que os fantasmas mataram ele, uma seita secreta? O fato é que para a polícia até hoje não tem uma explicação o que aconteceu naquela fazenda. O que matou aí toda essa família? Em primeiro lugar, o desaparecimento da família Jamison. Em 2009, essa família simplesmente desapareceu da face da terra. Era o pai, uma mãe e uma filha, que sumiram. Eles só foram encontrados 4 anos depois, em 2013, apenas 3 quilômetros de sua caminhonete, que estava ali abandonada. Antes do desaparecimento deles, a família Jamison havia dito a quem quisesse ouvir que fantasmas os assombravam, e que Madison, a filha de 6 anos, conversava regularmente com uma garota fantasma que havia morrido em sua casa décadas antes. No dia em que a família desapareceu, imagens da câmera de segurança, que são essas daí que você está vendo, mostram eles carregando o veículo, quase como se estivesse em algum tipo de transe. Nenhuma causa-morte foi determinada e houve sugestões de que os membros da família estavam possuídos pelos fantasmas que habitavam a casa. Já que os corpos estavam severamente decompostos, não havia como dizer o que matou os Jamison. Assim, as abundantes especulações começaram. Será que foram os fantasmas? Um detalhe é que foi encontrado $32 mil dentro da caminhonete. E eles não tinham bens, então a polícia suspeitou que eram relacionados às drogas. Será que algum traficante matou eles? O que será que aconteceu? Ou será que foi o fantasma que eles diziam que a filha via conversava para todo mundo ouvir? Então é isso aí, assombrados, espero que tenham gostado. Vocês acreditam que algum desses casos realmente tem um fantasma aí causado a morte das pessoas? Qual o caso pareceu aí mais verídico, que um fantasma realmente matou? Deixe a sua opinião. E eu, no final aqui, vou deixar o trailer da nossa viagem ufarqueológica. Quer viajar comigo? Quer viajar com a minha esposa, Ana, para Bolívia? Vamos ficar uma semana juntos lá? Você, eu, Ana e mais alguns assombrados, além da Alcione Jacomite, conhecendo Pumapum, Tiahuanaca e muitos outros locais. Vamos viajar com a gente. Vamos aí na primeira viagem ufarqueológica do canal Assombrado. Vê o trailer aí. Assombrados, um grande abraço e tchau! Fala, assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem ufarqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunco, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sassaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres.
e muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacomitti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível. E você pode conferir toda a programação, maiores informações, no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira, porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Matheus. Assombrados.com.br, você não se inscreve.